Olá, estudante dos Colégios Cívicos Militares do Estado do Paraná. Estamos começando mais uma aula de Cidadania e Civismo, em que vamos nos aprofundar sobre o tema da oratória e retórica. Sempre lembrando que a oratória e retórica é aquela questão da arte de você conseguir argumentar, falar bem em público, você conseguir ser persuasivo e você conseguir aí convencer as outras pessoas da sua argumentação. Há toda uma série de técnicas e modos que você pode trabalhar visando aí aprimorar o seu poder de convencer uma pessoa. Uma habilidade essa que é muito importante, tanto para o convívio social, quanto também para a prática da sala de aula, em que você vai ter que escrever redações, vai ter que apresentar trabalhos, como também é uma prática profissional muito importante, o você saber discursar, o você saber falar. Por exemplo, numa reunião de empresas ou na venda de um produto, isso aí então é muito necessário, tá? Mas qual é o objetivo da nossa aula de hoje então? Desenvolver a escuta, a interação, a argumentação, a colaboração e a troca de experiências, respeitando aí os diferentes pontos de vista. Vamos lembrar que o ser humano, ele não vive sozinho, nenhum homem é uma ilha, como já diria um velho pastor. O ser humano, ele vive coletivamente. Portanto, é necessário, a gente acaba tendo a troca de experiências na sociedade e a gente acaba vendo pessoas que têm diferentes pontos de vista, que não veem o mundo ou um assunto do mesmo jeito que você. Então, é necessário a gente ter o respeito e a tolerância no convívio social. O ser humano, ele é um ser vivo que ele depende de viver socialmente. Então, gente, a vida em comunidade, ela acaba dependendo justamente disso, da convivência. Como que a gente pode aprimorar a convivência dentro de um ambiente escolar? Vamos lembrar que a escola tem entre seus objetivos o ensino propriamente, né? O desenvolver do conhecimento do aluno, mas ela também tem entre os seus objetivos a sociabilização do aluno. Que o aluno aprenda a conviver com os outros e ele também aprenda a conviver com os outros que têm opiniões, ideias diferentes dele, que tenham perspectivas de mundo diferente. Então é um dos importantes papéis da escola a sociabilização. Por conta disso, foi desenvolvido um novo modelo de ensino. Esse modelo chama-se aprendizagem colaborativa. Mas o que é aprendizagem colaborativa? Bom, a aprendizagem colaborativa é uma estratégia diferenciada de ensino, que se baseia na interação e na participação ativa dos alunos no processo de construção do conhecimento. Tá? Dessa forma, todos são convocados a estudar em grupo em busca de um único objetivo, com a ajuda de um professor que conduzirá esse processo. Como assim, professor? Acontece o seguinte, no modelo de escola mais tradicional, você tinha um modelo de ensino que a gente pode chamar de um modelo de ensino bancário, em que o professor, ele era aquele detetor absoluto do saber, tá? E ele ia lá e ficava depositando a matéria do aluno. Então o aluno era como se fosse uma conta corrente, ia recebendo só, só recebendo. Esse não é o propósito do modelo de ensino de aprendizagem colaborativa. Nisso aqui, visa que os alunos, em conjunto, através do diálogo, tá, eles desenvolvam a estratégia de aprendizado. O professor, ele conduz esse processo, mas na busca do objetivo é feito com a participação ativa do aluno, ele conduzindo, ele se explicando, ele falando, ele pesquisando, para aí construir o saber acadêmico. Qual a importância dessa estratégia? Bom, a aplicação da aprendizagem colaborativa é muito importante para que os estudantes sejam os protagonistas no processo de ensino. Essa abordagem desenvolve diversas características que serão fundamentais para o futuro, como autonomia, iniciativa e a capacidade de liderança. Vejam vocês que no modelo de ensino tradicional, aquela educação bancária que eu falei, o aluno está lá, ele fica parado na cadeira, ele está sentado e fica recebendo lá matemática, história, geografia, vai trocando e só vão depositando nele. Esse é um aluno passivo. Ele não é um aluno que tenha autonomia, que tenha liberdade. Ele vai decorar todo aquele conteúdo que o professor deu. Vamos dizer assim, ele decore. Mas ele se apropriou do conteúdo? Ele tem independência de analisar aquele conteúdo, de utilizar aquelas informações que foram depositadas nele para criar alguma informação nova?
Aí não, porque ele vai aprender só aquela coisa bem fechadinha que o professor depositou nele. Então, visando aí justamente o desenvolvimento de autonomia, de iniciativa e a capacidade de liderança, que são algumas das principais estratégias aí para o modelo de ensino do Colégio Cívico-Militar, esse modelo de aprendizagem colaborativa se torna mais interessante, porque aqui o aluno ele vai participar ativamente do processo de construção do saber, ele vai ter a iniciativa de ir atrás do conhecimento e ele vai ter que exercer sua liderança, justamente práticas essas incentivadas pelos colégios cívicos militares. Então, nessa atividade, eles aprendem a se relacionar também com os colegas, entender as opiniões alheias e tomar decisões em conjunto. Essas características serão necessárias no futuro profissional, além de se mostrarem úteis para o desenvolvimento mais completo durante os anos escolares. Vendo aí que a escola também é um espaço de sociabilização, o trabalho colaborativo dos alunos vai ajudar eles a compreender o que é viver em sociedade. Não só pensando que ele vai trabalhar para uma equipe profissional algum dia, mas desenvolvendo a sensibilidade e a tolerância em cima do próximo, suas opiniões, suas crenças e por diante. Então, a partir do momento que a gente conhece o próximo melhor, a gente compreende o próximo melhor. E isso é muito importante para o exercício do respeito e da tolerância. O que leva a gente à primeira atividade da aula de hoje. Quais são as características da aprendizagem colaborativa? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno. Então, alunos, conseguiram responder?
Quero sempre deixar bem claro para vocês que, como se trata de um exercício discursivo, né, o texto, a redação que você escrevendo em resposta, não deverá estar exatamente igual à minha. Eu trago aqui uma sugestão de resposta para essa questão. E eu perguntei quais as características da aprendizagem colaborativa. Minha sugestão está aqui. Entre suas principais características está o trabalho colaborativo da turma em um processo conjunto de construção do conhecimento. Então, veja, o conhecimento ele é construído de maneira conjunta, com os alunos se auxiliando na construção, quem tem uma informação compartilha essa informação com outros, e assim a gente acaba incentivando a autonomia, a liderança e, principalmente, boas práticas de convívio social, já que a gente assume mais diretamente esse papel da escola como um espaço de sociabilização, um espaço para fazer amigos, contatos, um espaço aí também para o relacionamento coletivo. Mas então, para que serve o professor? Qual é o papel do professor nesse modelo de ensino colaborativo? Pois bem, o papel do professor é modificado nessa estratégia. Ele deixa de ser o único detentor do conhecimento para atuar como um orientador. Desse modo, ele guia os estudantes dentro do processo de ensino, permitindo que eles troquem conhecimentos e experiências que trarão crescimento intelectual e social. Então aqui, repetindo, o modelo do ensino tradicional é aquele modelo em que você tinha os alunos sentados nas carteiras, a sala era horizontal, dividida em fileiras, tá? E o professor ele era o único que tinha conhecimento. O educador ele era o único que tinha saber. Tá? E ele ficava depositando nos alunos aquele saber. E não era um saber construído coletivamente, não era um saber crítico. Tá? Numa modalidade de ensino colaborativo, então o que acontece? Você tem a abertura para o debate, para a discussão, para a troca de experiências e informação entre os alunos. Sendo que o professor agora, ele não tem mais aquele papel de autoridade e conhecedor absoluto da sua disciplina. Não, o papel dele, justamente, ele passa a ser um mediador. Ele vai mediando o desenvolvimento do saber por parte dos alunos, orientando eles a essa construção coletiva. Então aqui nós temos uma mudança total do papel do professor nessa modalidade de ensino. O que me leva a mais uma questão aqui na aula em que eu pergunto, qual o papel do professor dentro do modelo de ensino colaborativo? Vocês vão ter um tempinho aí para responder e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Perguntei para vocês, qual o papel do professor dentro do modelo de ensino colaborativo? Minha sugestão de resposta é essa. Dentro do modelo de ensino colaborativo, o professor perde o papel de detentor absoluto do saber e passa um papel de guia para a construção coletiva do saber junto aos alunos. Então, ele passa aí ao papel de guia, de um orientador, cabendo aí ao protagonismo estudantil, a autonomia do aluno, a construção propriamente dita do saber. E aqui a gente fala sobre ouvir. Ouvir o outro é muito importante. E o modelo de ensino colaborativo, ele privilegia muito isso aí, já que os alunos vão trabalhar coletivamente na construção do conhecimento, eles têm que ouvir seus colegas. Então, o que a escuta tem a ver com a boa comunicação? Você já ouviu falar sobre a teoria da agulha hipodérmica? Speaker? Pois bem, segundo essa teoria, que chegou a ter grande destaque, as mensagens transmitidas pelos formadores de opinião, líderes e mídia, por exemplo, funcionam como uma espécie de seringa. Como assim uma espécie de seringa? Uma seringa hipodérmica. Bom, primeiro vamos analisar um pouquinho esse termo. O que é hipodérmico? Vamos para o dicionário dar uma olhada. Hipodérmico quer dizer subcutâneo, que se localiza sob a pele. É aplicado por debaixo da pele. Tá? Esse é o significado que você tem. Então, justamente o que a gente está falando aqui é que alguns influenciadores, alguns grandes discursores, eles têm essa capacidade de conseguir colocar a mensagem, fazer você, o ouvinte, o público, interiorizar aquele discurso deles. Então, trazer para dentro dele, interiorizar. Isso aqui é uma característica importante. A mensagem é injetada na audiência, que a aceita e a interioriza imediatamente, sem nenhum tipo de interação. Então, essa é uma característica que tem aí quando a pessoa ouve. Ouvir é um importante papel do aprender. Tá? E para o modelo de ensino colaborativo, ele se torna ainda mais importante, porque nós vamos aprender coletivamente. Então nós temos que ouvir também o que os outros estão falando, o conhecimento que os outros têm, para então a gente poder ver o que nós vamos interiorizar, qual é o aprendizado que nós temos, tá? Vamos poder ver críticas, vamos poder ajudar também, ouvindo o colega, quando esse colega demonstra uma ideia que a gente sabe que está errada. Então você tem todo esse trabalho coletivo e para que ele ocorra, ouvir se torna uma arma muito importante. Então, porque a boa comunicação começa em saber ouvir. Em outras palavras, escutar os demais é uma forma de encontrar a maneira de manter um diálogo eficiente, que realmente tenha importância e significado. Talvez você já tenha caído numa situação em que você viu 2, 3, 4 pessoas falando e cada uma falando de um assunto diferente. Não faz sentido nenhum essa conversa. E pode ter certeza que nessa situação em que você tem 4, 5 pessoas e cada um fala um assunto diferente, ninguém está ouvindo ninguém. Tá? Portanto, ninguém está se apropriando do assunto do outro. Ninguém está interiorizando nenhum saber, nenhum conhecimento. Já que ao falar o que quer, ele não está ouvindo nada. Então, aí você não tem uma construção coletiva do saber. O que nos leva, então, a mais uma atividade para a nossa aula de hoje. Qual é a importância do escutar para o estabelecimento de um bom diálogo? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Minha sugestão de resposta aqui: qual é a importância do escutar para o estabelecimento de um bom diálogo? Pois bem, o escutar é importante para garantir o desenvolvimento de um discurso coerente e garante o aprendizado colaborativo entre um grupo de estudantes. É sempre importante ressaltar que a palavra diálogo, ela se aproxima muito da palavra dialética. Elas têm a mesma origem, essas duas palavras. E a dialética, ela defende o quê? Justamente que a união entre os opostos acaba construindo uma nova ideia. Então, o diálogo, que é eu expor a minha opinião, eu expor o meu saber, e você ouvir, e eu também ouvir o seu saber. Tá? Esse diálogo aí é muito importante, porque eu vou estar ajudando você a construir sua opinião, construir seu conhecimento, e ao mesmo tempo você estará ajudando a construir o meu conhecimento. Isso é uma relação dialética. Ao mesmo tempo que eu ajudo a modificar o aluno com o aprendizado, o aluno ajuda a modificar o professor, que também aprende em paralelo. Então, lembrando que aqui nós vamos ter essa característica muito importante nessa modalidade de ensino e muito importante no estabelecimento do aprendizado colaborativo e na apresentação do professor, não como um ícone detentor do saber, mas sim como um guia, um orientador, que junto ao ouvir o aluno, ele aprende com o aluno e aprimora o aluno. Então, o que vimos nessa aula? A importância de escutar com atenção, respeitando as diferenças de ideias e argumentando de uma forma consciente. Também vimos como realizar a aprendizagem colaborativa, que resulta no trabalho em grupo de forma eficiente, aí com todos colaborando de maneira coletiva à construção do conhecimento. Então, agradeço a todos por mais essa aula. Até a próxima.